Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Deve estar entediado com essa quarentena, né? Saindo da rotina normal de um adolescente, de ir para a escola, confraternizar com os colegas, enfim, tá difícil para todo mundo. Tomara que essa situação passe logo para a gente voltar à nossa rotina normal e nesse momento a gente vê como é essencial nessa rotina, enfim, é essencial para a vida. Então, gente, na aula passada eu apresentei um vídeo falando sobre o modelo OSI do professor Paulo Cretiel. Por sinal, uma excelente aula. Uma aula uma das melhores que tem na internet. E ele fez ali, né, toda a sua apresentação. E eu vou complementar com essa animação, né? Para complementar esse conhecimento da aula passada. Então é essencial terem assistido a aula passada para a gente conseguir dar sequência nessa. Após o vídeo, eu vou deixar um fórum para discussões, essa vai ser a atividade do dia, e vocês têm que ir lá participar desse fórum. Quando vocês participam das atividades, é registrado, né, automaticamente a frequência. No levantamento que foi feito, muitos alunos não participam, né, de chat, né, de algumas atividades. Isso compromete, né, o ensino remoto. Então aconselho vocês a fazerem essas atividades e sinceramente lá contribuir. A ideia no fórum é fazer perguntas ou contribuir com mais informações. Tendo visto que hoje a informação está disseminada em todo lugar aí pela internet. Então, nada por acaso, esse conteúdo de modelo OSI é extremamente importante para a nossa aula, né, seguinte, que é sobre o TCP/IP, né, que para vocês terem ideia, na graduação existe uma disciplina somente de TCP/IP. Tem livros somente de TCP/IP, de tão extenso que é a disciplina e de tão complexo que ela é, né? Então, há necessidade de um entendimento do modelo OSI para que se consiga de uma forma mais fácil o entendimento do protocolo, da pilha de protocolo TCP/IP. Para vocês terem ideia, é uma pilha, né? É enorme. Tá, gente? Então, nessa animação discutiremos o modelo OSI, Open System Interconnect. É uma descrição de como os computadores ou processo podem se comunicar através de uma rede. O modelo OSI não é atualmente uma implementação, mas um modelo teórico. O modelo TCP/IP é o que está em vigor, né, que é amplamente implementado. E no final dessa animação nós vamos comparar esses dois modelos, né, num modo bem sucinto, para que não haja, né, comprometimento do ensino do modelo OSI. O modelo OSI possui 7 camadas distintas, separadas, e explicaremos cada camada usando sempre um exemplo. Cada camada fala com a camada correspondente no nó de destino. Isso acontece porque cada camada anexa informações de controle aos dados da camada acima e a camada de outro nó as lê. Então, gente, cada camada conversa com a sua camada correspondente. Isso eu estou falando a camada do computador de origem, né? Nosso PCzinho vermelho aqui, vai, né, conversar, no exemplo, a camada de aplicação vai conversar somente com a camada de aplicação no computador de destino. Tá bom? E
Vamos mostrar um exemplo da pilha de protocolo OSI, né? Em uso, e esse nó vermelho, nó é o computador, então nós temos um nó vermelho aqui que enviará um e-mail para o destinatário, tá? Então, gente, como é que esse processo acontece? Primeiramente, é redigido o e-mail, né? E é enviado. Assim que a pessoa envia esse e-mail, ela vai estar utilizando, né? Antes de redigir, ela tem que abrir o aplicativo. Então, a aplicação vem de aplicativo, né? Então, cada aplicativo tem, né, por exemplo, uma porta de comunicação. E utiliza também um protocolo específico daquela aplicação. No caso aqui de um e-mail, né, a gente vai utilizar o protocolo SMTP, tá? O que é o SMTP? SMTP é uma sigla para Simple Mail Transfer Protocol, que pode ser traduzido como um protocolo simples de transferência de e-mail. É um padrão utilizado com eficiência na transferência de e-mails pela internet, tá? Então, nesse caso aqui que nós estamos utilizando, um e-mail utiliza o protocolo SMTP, né? Então, o WhatsApp utiliza outro protocolo, né? Se você for utilizar um aplicativo de jogos, né, para jogar online, ele usa outro protocolo e assim por diante, tá? Nesse exemplo, nós vamos utilizar, estamos usando aqui um e-mail que utiliza o protocolo SMTP. Então, essa camada de aplicativa usa esses comandos, né, do SMTP para informar o servidor como lidar com os dados. Não, então ele vai saber, né, na hora que ele enviar e chegar no computador de destino, quando chegar lá na camada de aplicação, né, ele tem que saber que, opa, isso aqui é um e-mail, então vamos abrir no aplicativo de e-mail. Ah, isso aqui é uma mensagem do WhatsApp. Ah, então vamos abrir num aplicativo de WhatsApp. Porque imagine, gente, se você mandasse um WhatsApp para uma pessoa e chegasse, sei lá, numa outra aplicação qualquer, no e-mail, né? Que bagunça ficaria. Então é uma forma, né, de organização e o modelo OSI vem para organizar essa comunicação entre dispositivos. Então aqui é feito, né, é identificado através da aplicação e aí utilizando o protocolo SMTP, o primeiro passo, né, da camada 7, que é a aplicação. Quando é colocado para a camada, né, de apresentação, há uma conversão do formato específico do sistema para o formato de rede. E o que ele faz mais? Ele fornece a criptografia, a compactação. Então essa camada ela é responsável por isso, né? Conversão do formato específico do sistema para o formato de rede e fornecer a criptografia, né, para a medida de segurança e a compactação desses dados, para ele ser, né, depois que chegar lá na camada física, ser transmitido na rede. Perfeito? A apresentação, né, porque eu falei aqui conversão do formato específico, porque é o seguinte, aqui está dizendo que a apresentação converte o texto no formato ASCII, né, e especifica o formato dessa imagem. Então, o que é o formato ASCII? Né? É o layout que a gente está utilizando, né, de teclado, por exemplo, ou na nossa língua portuguesa. Então, a gente tem um teclado aqui que utiliza C cedilha, acentuação e coisa e tal, e isso é um formato. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tabela
Vamos ver aqui, tabela. Tabé. Tabé. Deixa eu ver se tá aqui. Um tipo de tabela. Vamos ver. Não é isso. Se eu colocar aqui ASC, TI, né? Eu tenho aqui uma tabela, né? De ASCII. Vamos ver aqui. Vamos deixar abrir aqui. Então, uma tabela ASCII, ela define, né? Vamos ver aqui uma qualquer. Então, aqui olha só essa tabelinha. Então, a tabela ASCII, ela tá todos os números, né? Desde a forma decimal, hexadecimal, binário, octal, em caractere. Então, aqui existe esse formato que padroniza a língua, né? Então, até quando vocês vão fazer aí, vão estudar banco de dados, vocês lá no aplicativo de banco de dados têm que especificar o tipo da tabela ASCII, né? Aqui no Brasil a gente utiliza o Unicode, né? Mas em outros existem outros formatos também, né? No caso esse aqui, ele vai me dar aqui praticamente toda a, tudo que a gente precisa na língua portuguesa, né? Toda acentuação e coisa e tal. Então, a tabela ASCII, né? Ela identifica qual o formato que a gente está utilizando, né? O teclado, layout de teclado, enfim, para as letras não saírem, né? Por exemplo, se eu botar um C cedilha e ficar aparecendo outra coisa, né? Desformatada. Então, a camada de apresentação, além disso, né? De converter e identificar esse formato ASCII, ele faz a criptografia e a compressão desses dados, né? Continuando, quando chega na camada de seção, facilita, né, o início e o manuseio e o término de conexão entre os dois nós, entre os dois dispositivos. Ele também sincroniza o fluxo de dados relacionados, como o fluxo de vídeo e áudio por sessão de vídeo, por exemplo. Então, a camada seção ela é muito importante. Um exemplo muito prático que vocês vão entender, quando vocês abrem aí o AVA, né? Vou falar de AVA, mas vamos botar o AVA como exemplo. Quando vocês abrem o AVA, se vocês, né, toda vez que vocês se conectam, botam lá virtual.if.edu.br/Guajará, vocês vão se logar no servidor lá do IFRO e abrir uma sessão. Depois que vocês coloquem a usuário e a senha, vai abrir uma sessão. Essa sessão vai ficar aberta. E essa sessão, ela está configurada no servidor. Se vocês não utilizarem o sistema, por exemplo, por 5 minutos, ele fecha a sessão sozinho. Acontece no Gmail, né? No Facebook, se não me engano, não tem esse controle de sessão. Até porque eu já vi vários alunos que desligam o computador, né? Deixa ele em stand-by e fica lá o usuário logado no sistema, podendo outra pessoa lá, né, fazer bobagem. Então, vocês têm que entender que algumas aplicações usam a sessão, que é isso, que alguns aplicativos dizem, né, que se o usuário não utilizar o sistema por 5 minutos, 10 minutos, ele vai se deslogar, ele vai sair, né, vai quebrar a sessão, né? E isso é importante por uma questão de segurança, né? Então, ele como dito aqui, né, ele facilita o início, o manuseio e o término da conexão entre os dois dispositivos. E sincroniza fluxo de dados relacionados, como fluxo de vídeo e áudio para a sessão de vídeo, né? Isso é uma coisa muito importante quando a gente está fazendo um streaming aí. É aberto uma sessão entre computador de destino e computador de origem. Um exemplo disso
é nas webconferências, né? Na webconferência nada mais é que abrir uma sessão para que esses dois dispositivos utilizem um formato de vídeo, né? Uma sessão de vídeo, uma sessão de áudio. Assim como fazemos também com o WhatsApp, utilizando os recursos de vídeo e de áudio. É aberta uma sessão. Na hora que você fecha essa sessão, interrompe ela na hora, né? E adiciona um cabeçalho para manipular essa sessão. Então, essa camada ele vai adicionar aqui, né, um cabeçalho com todas as informações dessa sessão. Como eu disse, se essa sessão tiver tempo de expirar, ele vai estar... essa informação estará contida nesse cabeçalho aqui. A camada de transporte é uma camada com uma responsabilidade tremenda. Ela tem a responsabilidade da confiabilidade, do controle de fluxo e da fragmentação. O número de portas são usados para diferenciar aplicativos diferentes em execução no mesmo nó. Então, gente, como é que um computador vai identificar, né? Como eu disse lá na camada de aplicação, mas como é que um computador vai identificar que existe diferentes tipos de programa? Porque quando é feito esse programa, é colocado, né, portas nele, porta de entrada e porta de saída. Porta de saída por onde vai sair, né, o que eu quero, a informação, seja ela uma mensagem, um vídeo, uma foto. E quando eu receber, né, que seja pela porta correta. Então, existe esse controle aí de os programas eles terem uma porta de entrada e uma porta de saída para não ter bagunça, gente. Imagina vocês na sala de aula e não ter controle de fluxo de quem entra e quem sai. Na verdade, essa sala de aula, como exemplo, só tem uma porta. Se todo mundo inventar sair e entrar, vai dar colisão, né? Vai dar acidente. Então, seria interessante, né, onde tem muito fluxo de informação, ter a porta de entrada e saída para não ter problema, né? Então, essa camada de transporte, ela é responsável, né, pela confiabilidade do sistema, pelo controle de fluxo e para fragmentação. Então, e também ela tem esse número, né, de portas para diferenciar os diferentes aplicativos que existem aí no PC. A camada de transporte, né, ele utiliza o protocolo TCP, né, nesse exemplo aqui que nós estamos dando. E os dados são divididos em segmentos que são remontados pela camada de transporte, né, lá no outro lado. Então, lá no outro lado ele vai remontar, né, esses segmentos que estão sendo colocados. E, né, ele vai colocar um cabeçalho aqui com todas essas informações de porta e coisa e tal, aqui no cabeçalho dele, correspondente. E cada segmento é enviado para a camada de rede, né? E a porta de origem e destino também são especificados. Então, a porta de origem e destino também são especificadas. Isso aqui, né, são todas informações responsáveis pela camada de transporte. Além da porta de origem e a porta de destino, ele é responsável por colocar essas informações e enviar pela rede, né? Então, é isso aí referente à camada de transporte. A camada de rede, ela fornece o endereçamento pela rede, né? O endereçamento pela rede usado para roteamento, determinando qual caminho os dados seguem. Então, essa camada é muito importante, né? Dentro da nossa rede, né, é essa camada de rede que vai nos direcionar para onde é a porta de saída, né? Quando eu falo porta de saída, é a porta de saída do computador, e depois que sair do computador, para onde ele vai? Se vai para um roteador, né, wireless, depois do roteador o wireless vai para outro roteador e depois vai para a internet, né? Então, essa camada é responsável, né, para rotear esse pacote dentro do computador depois, né,
que sai já não é mais responsabilidade dele, é dos outros ativos de rede, né, dos outros dispositivos que estão conectados nessa rede. E é responsável também, né, essa camada de rede aqui, né, nesse caso aqui, está usando o protocolo IP. Os segmentos tornam-se pacotes adicionando o endereço IP de origem e destino. Então aqui ele coloca, né, o endereço de IP de origem e destino. Vocês percebem que daqui, né, todas essas camadas que nós falamos, ela tem, né, uma responsabilidade. E se nós for fazer uma analogia de um carteiro, né, desde a pessoa lá que preenche uma carta, né, eu estou falando de carta, nem se utiliza mais, mas que, sei lá, fosse né, uma encomenda, quero mandar alguma coisa para o fulano de tal, vou usar os correios. Eu tenho que colocar ali todos os dados pertinentes para que essa embalagem, né, essa carta, ela consiga chegar no destinatário com eficiência. Porque se eu deixar de colocar uma informação correta, essa minha encomenda não vai chegar no teu destinatário. Então eu vou ter que colocar lá o nome de quem está enviando, né? O endereço que corresponde, né, à rua, à casa, se é um apartamento, se é um edifício, o bairro, o CEP, a cidade, né, o estado. Então todas essas informações. Então é muito parecido com essa pilha de protocolo TCP/IP. Cada coisa é responsável por identificar, né, algo. Então essa camada de rede, ela identifica, né, ela acrescenta aí o IP de origem, né, daqui, esse IP 1338864, e para enviar, né, para o outro. Mas ele já sabe. Interessante que é o IP de origem e destino. Porque, mas professor, como é que ele nem saiu aqui? Como é que ele sabe qual é o destino? Porque antes de qualquer processo de comunicação, a máquina, ela manda uma mensagem para ver se aquele computador, né, que ela quer se comunicar, está disponível. Bom, mas para que isso, professor? Para não perder tempo. Né? Imagina, eu acho que eu já comentei isso em aula para vocês. Imagine que vocês, né, estão, né, é um fim de semana e você precisa de algo que um colega tem. E aí você vai lá, né, a casa dele é longe, você vai lá na pernada mesmo e para pedir emprestado isso. Você não se preocupa em ligar para saber se ele está em casa, né, de perguntar para alguém, e você vai. Aí você dá com a cara, né, a porta na cara. Você vê lá que o cara não tá, perdeu o tempo. E um tempo precioso, né? Na internet esse tempo é precioso. Então, o que o computador faz? Ele manda uma mensagem bem curtinha, para ir bem rápido, para ver se esse computador está ativo na rede. Ah, tá, voltou, beleza. Mas quando ele volta, ele já traz o IP dele. Né? Coisa interessante, né? Então ele já traz o IP e insere aqui o cabeçalho com o IP de origem e o IP de destino, por causa dessa situação que eu falei para vocês. Então, e depois, né, ele vai botar essas informações correspondentes e mandar para o link de dados, camada de baixo. Essa camada do link de dados, né, ela é responsável pela transferência confiável entre os nós. Então aí a gente entra na confiabilidade. Né? A gente já tinha falado aí de outra camada, né? A camada de transporte que ela tem como responsabilidade a confiabilidade. Nós temos na camada de link de dados essa responsabilidade, né, de confiabilidade entre os dois dispositivos de origem e de destino, os dois nó. E aí o que ela faz? Ela, né, faz o endereçamento físico. Então, nessa parte, ela acrescenta aqui no cabeçalho, né, o endereço MAC, que é o endereço físico, o endereço da placa de rede. Como, né, quando estava nessa camada da rede, ele mandou, né,
um arquivo até o destino para saber se ele estava ativo ou não. Quando ele voltou com o número IP e já voltou com o número MAC, né? Então já com as informações e com a porta também. Essa porta pegou lá em cima na camada, né, de apresentação. Então, gente, olha só, ele acrescentou aqui, né, as informações correspondentes, né, nesse endereçamento físico, endereço MAC. Então, se eu perguntar para vocês qual é a camada, né, do modelo OS responsável por o endereçamento físico, qual é a camada de link de dados? Qual é a camada responsável por inserir, né, o cabeçalho do número IP? Camada de rede, né? E assim por diante. Então, essa camada aí, né, faz do endereçamento físico, né, colocam aí o endereço MAC. Os pacotes se tornam quadros, né, criados para a rede específica, né, essa rede Ethernet que nós estamos falando. Os quadros têm os endereços físicos nos dois nó pelos quais os dados estão viajando, né, vão viajar, tá? Então, botou o cabeçalho ali com todas as informações, nesse caso aqui referente ao endereço MAC. Por que eu falei de confiabilidade? Porque essa mensagem ela tem que ter segurança que vai chegar no seu destinatário. Qual é a segurança? De eu mandar pelo número IP do destino? Não, porque em algumas sistemas de rede, né, o usuário, né, como vocês vão no IFRO lá, quando vocês entram na escola e vocês estão com ativo aí o smartphone de vocês recebem o número IP. Na medida que acaba o dia e vocês vão embora, depois no outro dia retornam para a escola, vocês vão pegar outro número IP. Mas uma coisa que nunca vai mudar é o endereço MAC. Não muda, porque ele é o endereço físico, vem de fábrica, não muda. Então essa camada, né, de link de dados, ele pega esse endereço MAC que vai assegurar a confiabilidade. Perfeito? Após isso, né, botar toda essa informação no cabeçalho, vai aí para a camada física. Então essa camada, ela coloca os bits no meio físico fornecido pela camada de link de dados. Então, né, na camada de link de dados já vai ver ali qual é o tipo da rede wireless, fibra ótica, par trançado, né, micro-ondas, não sei. Então ele vai identificar, porque quando a camada de link de dados mandou o sinal lá para outro computador para ver se ele estava ativo na rede, ele já trouxe informações já sabendo também de que tipo de meio, né, essa internet, esse caminho entre o computador A e B está se comunicando. Ele pode ver aqui que esse nó aqui, né, esse trecho aqui está como cabo, esse outro está com fibra ótica e esse outro, né, está com wireless, por exemplo. Então ele vai trazer todas as informações também. Perfeito? Então, a partir daqui, né, vamos lá, olha só. Aqui o roteador deve enviar o quadro por uma rede diferente com um protocolo de link de dados diferente. Somente a camada de link de dados e a camada física requerem modificação. Então a camada física não modifica, só a camada de rede e a camada de link de dados que vão, né, vai ser lido aqui porque isso aqui é um dispositivo também. Como eu disse, né, esse dispositivo, como ele é mais simples, ele só tem aqui a camada física, a link de dados e network. Então, como a física não se modifica, né, porque a camada, o hardware, a própria placa de rede, ele já vai mandar para a camada de link de dados para verificar o cabeçalho aqui, né, com todas aquelas informações pertinentes dessa camada aqui, o endereço MAC, né, e depois ele vai para a camada de rede, pegar o número IP e coisa e tal, né? Então, olha só, pegou aqui as informações, já está enviando para o próximo trecho. Então, só para entender aqui, nesse processo de comunicação entre o computador A e o B, existe 2 roteadores. Os roteadores servem para rotear, né, a rota, né? Rotear a rota ficou redundante. Então, para rotear os caminhos mais curtos,
para chegar ao destinatário, né? Então, por exemplo, na casa de vocês, vocês têm lá um roteador wireless e o smartphone. Então, na hora que vocês mandam uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, essa mensagem aí lá vai né, faz todo esse processo aqui, né, de tipo da camada OSI, ela chega no roteador, o roteador vai até a antena de vocês externa, né, que é aquela que o ar lá de cima que está pegando sinal, vai até o provedor de vocês, do provedor de vocês, daí que vai para a internet, né? E na internet, só nesse processo da casa de vocês até chegar no provedor de vocês, ela tem um monte de roteador. Aí quando chegar no roteador do provedor, passar por roteador na internet, aí vocês já viram, é uma quantidade enorme de roteador. Então, esse roteador tem a finalidade para identificar o caminho mais curto. Então, aqui como exemplo desses dois roteadores, então aqui já nesse processo do computador de origem, ele já mandou para esse roteador, né, da camada física que não muda nada, vai mandar para o data link, vai ler o cabeçalho, vai botar as informações, opa, essa informação passou por aqui, então ele botou o cabeçalho também, ó, cinzinha daqui, né, e vai mandar pelo meio físico. Aí acontece uma coisa, gente, o roteador, ele usa o endereço IP de destino para determinar para onde enviar o pacote, tá? O roteador encapsula os dados, né? Quando ele chegou aqui, encapsulou os dados e mandou essas informações apropriadas do link de dados para a rede, né, da internet, a WR Internet. O pacote foi perdido nesse caso aqui porque estava congestionado. O tempo limite da camada de transporte do remetente expirou. Um exemplo, né? Aguardando o reconhecimento da camada de transporte do destinatário. Então, ele estava tentando mandar para a camada de transporte aqui, ó, né? Depois que passou por aqui, ia para essa, para ele se comunicar, acabou o tempo, né? E a camada de transporte do remetente retransmitiu os dados. Diz, opa, não tem mais conversa aqui, acabou o tempo, né? Porque aqui o roteador ele vai reenviar como, né, o computador vai reenviar como ele já passou por esse processo, então ele vai continuar daqui, né, e então ele vai remover essas informações do link de dados e enviar o pacote para a camada, né, de rede. Então mandou para a camada de rede. Novamente o roteador usa o endereço IP da camada de rede, né, para determinar para onde enviar o pacote a seguir. A partir daí, o que aconteceu? Depois de terminar o próximo salto, ele anexa informações da propriedade do link de dados para enviar à rede, também numa rede, né, internet. Alguns protocolos da camada de enlace fornecem comunicação confiável entre dois nós. Nesse exemplo, a camada de enlace de Ethernet, né, faz esse processo. Então, quando a camada de envio não recebeu, né, essa confirmação, né, confiável entre os dois nós, nesse exemplo a camada de enlace dados de internet eu fez, né? E quando a camada não enviou e não recebeu a confirmação de recebimento da camada de envio, né, ela reenvia esse quadro. E nesse caso aí, ela vai ler os bits, né, da camada física e os quadros para a camada de enlace de dados. Ó, camada de enlace de dados. Ele vai remover, né, o cabeçalho aqui e vai fazer a leitura correspondente ao link de dados. A mesma coisa aqui, vai remover o cabeçalho e fazer aí a leitura correspondente à camada de rede e assim por diante, né? Vai retirar o cabeçalho, né, correspondente aqui que essa camada aqui no computador de destino fez, vai pegar suas informações correspondentes e enviar para a camada de sessão. A camada de sessão vai receber,
vai ler aqui a estrutura, né, de recebimento que a camada de sessão de origem mandou e pega a informação correspondente a essa camada e envia para a camada, né, aí de cima, que é a apresentação. Então ela vai ler, né, essa camada e vai pegar as informações correspondentes e vai mandar para a camada de aplicação. A camada de aplicação, né, usando o protocolo, né, vai ler esse cabeçalho aqui com o protocolo SMTP e vai mandar para a camada de aplicação. E aí o e-mail chegou, né, ao seu destino aí no seu navegador e no seu e-mail, né? Então aí está um processo. O modelo, o TCP/IP agrupa os funcionários do link de dados e da camada física em uma única camada, né? Então acontece assim. Então a camada, o TCP/IP, né, que nós vamos ver nas próximas aulas, ele vai pegar a camada de aplicação, apresentação, sessão, e isso tudo vai virar uma camada só, aplicação. A camada de transporte, ela vai continuar sendo chamada de camada de transporte, a camada de rede vai ser chamada de internet, e a data link, né, o link de dados e a física, elas vão se transformar em uma. Resumindo, nós vamos ter somente 4, né, pilhas, né, 4 camadas no modelo TCP/IP. Perfeito? Né? Então, gente, é mais ou menos isso. Qualquer dúvida aí, revisem. É muito simples. O que vocês têm que entender nesse modelo TCP/IP, que cada, né, camada, ela coloca informação e manda essa informação esse pacote para a camada de baixo. A camada de baixo não vai conseguir ler o que a aplicação, a camada inferior mandou. Então, se ela não consegue ler, ela vai fechar, acrescentar a informação dela e vai mandar para a camada de baixo, e isso vai indo até chegar, né, na camada física, que aí na camada física já é a responsabilidade de mandar os bits, né, na rede até chegar no computador de destino e fazer o processo inverso, né? Chegar na camada física, depois link de dados, de rede, de transporte, sessão, de apresentação e por último a aplicação, que é o próprio aplicativo. Então é um exemplo aí. Tudo isso acontece, né? Eu estou falando de uma camada de um modelo OSI, que é um modelo de referência, mas se vocês vão perceber mais adiante que o modelo TCP/IP é a mesma coisa, né? Só eles sugaram ali, uniram algumas camadas, mas é a mesma coisa. Isso garante, gente, que vocês mandem uma mensagem de WhatsApp por uma outra pessoa e chegue naquela pessoa. Se não tivesse todo esse protocolo, imagine como ia ser bagunça você mandando. É como acontece nos correios muitas vezes. Não sei se vocês já perceberam isso, ou aconteceu, você viu. Às vezes, né, tá um carteiro lá que não tá no seu dia, ou não tem informação, quer se livrar do trabalho, sei lá, qualquer motivo de ineficiência, ele não entrega a carta no seu destinatário e essa carta é extraviada. Aí dá uma dor de cabeça da pessoa que enviou para saber, né, onde essa carta foi parar. Por isso que existem as cartas registradas, né? Porque as cartas registradas, o carteiro, os correios, ele tem que informar, ele escreve lá no sistema ou na própria carta, às vezes, o que aconteceu, se o destinatário estava ausente, não tinha ninguém em casa, ou se ele não quis receber, ou, né, ele tentou tantas vezes e não conseguiu achar a pessoa, talvez ela tenha viajado e coisa e tal. Então, para te ver nesse exemplo que eu dei agora por último, desse procedimento aí que os Correios adotam para informar quem mandou a carta, o que aconteceu com essa carta dele, um monte de procedimento, um monte de protocolo, tá? Isso tudo para garantir que uma mensagem saia de uma pessoa, chegue na outra e não seja interceptada. Muito importante, imagine, né, uma pessoa mandando
sei lá, uma mensagem lá de carinho para outra, pro namorado, para namorada, e chegar lá na casa do vizinho, né? Por que hoje nós temos essa segurança de, pô, eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa, né? E vai chegar naquela pessoa e não vai chegar em outra pessoa, porque eu tenho no meu contato uma lista de contatos que me assegura que não vai chegar na pessoa A ou B e não no meu destinatário. Então, o que assegura isso são todos esses procedimentos, né, que são adotados para garantir a integridade, a confiabilidade de uma mensagem sair de uma pessoa e chegar no seu destino como era, né, previsto e desse usuário que queria. Tá, gente? Então, nossa aula vai ficar por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus, faça atividade. Se Deus quiser, nós vamos retornar o mais rápido possível para as aulas presenciais. Eu sei como vocês devem estar entediados, né, com essa situação toda, mas tudo passa na vida. A gente só tem que aproveitar as dificuldades para nos engrandecer. No caso de vocês aí, estudarem, se prepararem bem, utilizar esse tempo, né, vago para a gente melhorar como pessoa, como filho, como irmão, como amigo, porque se nesse momento a gente não conseguir isso, não sei se a gente vai conseguir em outro, porque a vida é muito corrida e às vezes a gente não percebe as coisas boas que estão do nosso lado, e esse momento nos faz perceber que a gente tem muitas pessoas boas no nosso lado que merecem a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso respeito. Diante disso, como eu disse, fique com Deus e até a próxima, queridos. Estou com saudade de vocês, hein?